Olá, boa noite, bem-vindo a mais um vídeo da série Ideias para o Mundo. Boa viagem. Entusiasmado por mais um vídeo. Hoje vou responder à pergunta que me foi enviada por TikTok, pelo TikTok, que fala sobre a depressão e a ansiedade que se vive hoje. Tapei o nome porque não sei se a pessoa quer que eu refira quem ela é, então dei blur. Mas se não te importares que o teu nome apareça quando me fizeres perguntas, estás à vontade, diz-me, podes colocar o meu nome. Então diz a pessoa que enviou a pergunta: Boas, João. Para ti, qual o mal da sociedade hoje em dia em relação às depressões e ansiedades? Qual achas que é o principal motivo? Vou chamar Daniel hum, só para ser mais fácil. Daniel, uma proposta da doutora Anna Lemke, que é psiquiatra, focada em comportamentos aditivos, e vai fazer mais sentido, porque mesmo assim fazer sentido, apesar de ela ser focada em comportamentos aditivos, é que nós estamos com altos níveis de depressões e ansiedades mais elevados do que nunca, e aqui principalmente mais as depressões do que ansiedades, acredito eu. Em, Será porque hoje nós temos acesso muito rápido e fácil a fontes de prazer ou recompensa, neurologicamente falando, neurocientificamente falando, neurobiopsicologicamente falando. Ou seja, o nosso sistema nervoso recebe recompensas muito mais facilmente, sem esforço nenhum. Zero. Bola. Bola, bola, bola. Isto é muito importante perceber. Porque comparativamente a antigamente, as pessoas obtinham muito menos recompensas, biologicamente falando, comparativamente a hoje. Porque antigamente era difícil sequer de tu teres tanta informação quanto hoje. Hoje é constante a informação. Antes as comidas não eram tão ricas em sal, gorduras, novidade, não havia tantas misturas que nos faziam, uou, o que é isto? Tantas explosões de sabores. Não. As alimentações eram mais simples, as comidas eram mais simples, não havia tanta mistura. Hoje em dia já é mais fácil se ir comprar cereais e haver cereais com várias cores, todas malucas. E anteriormente não havia. Lembro-me de haver cereais ou procurar esses cereais todos coloridos e só havia tipo nos Estados Unidos da América ou noutros sítios que estão aqui em Portugal, ou havia uma loja no Porto chamada Cereal qualquer coisa. Cereal Shop ou assim. Fiz lá um stream uma vez com o Nuno Lacerda, que era assim uma quantidade de cereais diferentes. E antigamente não, a comida era mais simples. Não tinhas cadeias de fast food, por exemplo, nem gelados a toda a hora. E quando havia este tipo de dias especiais, por exemplo, onde até por algum motivo as pessoas tinham maior recompensa, uma comida especial, por exemplo, valorizava-se muito mais, porque não havia sempre. Até porque a comida não havia em tanta abundância. No tempo do meu avô, por exemplo, eh, no tempo do meu avô e da minha mãe, passava-se fome, e do meu pai também. E o meu avô, inclusive, passou fome. Então vê lá o quão esforço seria preciso ter para só ter uma recompensa. No caso, comida, que é uma recompensa simples, mas também falo a nível de consumir redes sociais, de novidade. A novidade também é considerada uma recompensa. Novidade também é algo que nos faz mexer e mover. Uou, o que é isto? Um sabor novo, um vídeo novo, coisa nova, novidade. Nós consumimos muito mais informação hoje do que há 100 anos atrás. Havia assim um número que era consumimos mais informação num dia do que a pessoa ao longo da vida toda em mil e não sei das quantas. No livro Limitless de Jim Quick está lá esta informação. É gigante. Temos acesso a mais informação num dia do que alguém na sua vida toda. Ou que alguém em 5 anos, 10 anos. É uma coisa absurda. E depois, claro que hoje em dia também depende da pessoa que nós formos analisar. Mas pronto, é só uma comparação. E mesmo que seja em 10 anos, 5 anos, é gigante. Mas eu acho que foi na vida toda que vi. E é, com certeza, dependendo até onde nós recuemos. E ela faz esta abordagem dopaminérgica, associada à dopamina, motivação e prazer. Mais motivação do que prazer, porque o pico de dopamina é mais acentuado na motivação do que quando se tem a recompensa, prazer. Recompensa e prazer aqui estou a colocar como sinónimos.
E então isto faz com que, se antigamente havia uma valorização maior de recompensa e éramos mais gratos, por exemplo, por pequenas coisas do que hoje, argumentavelmente, e então é normal que hoje, ao estarmos habituados a uma recompensa constante sem esforço, não necessitemos de. Não necessitemos a necessidade de trabalhar para obter recompensa. Afinal, sem fazer nada, qualquer pessoa pode obter uma recompensa. Eu estou aqui a falar no nosso sistema nervoso. Não é o que é que a pessoa percepciona como recompensa. É o que é que o sistema nervoso percepciona como recompensa. Que influencia muito com os seus esquemas de motivação. Para ser mais preciso, a motivação que ela tem para fazer as coisas. Porque se, porque se a pessoa utilizar a sua dopamina maioritariamente para coisas de prazer momentâneo, ela não vai ter tanta motivação para fazer o trabalho que deve ser feito. E não vai sentir profundamente realizada, não vai ter tanta motivação, por exemplo, nem vai sentir tanto prazer na conexão com os outros, se estiver constantemente agarrada aos estímulos, à sobrecarga de informação, a comidas novas, a sabores novos, à novidade. Informação também, sim, informação. Okay? Então faz com que ela não tenha tanto prazer nas pequenas coisas, conectar os outros, até uma comida simples, por exemplo, mais difícil de apreciar uma comida simples se não for daquelas cheias de gordura e diferentes tipos de misturas e combinações novas e maravilhosas e recheadas, de sabor intenso, que até o sabor, segundo o livro de Hábitos Atómicos, muitas das vezes hoje em dia já é alterado para ser mais intenso e artificial. Por vezes o sabor de galinha, o sabor de morango, nem é de morangos a sério, pode ser até de um sabor feito em laboratório para ver o que é tudo alterado. Isto é fonte Hábitos Atómicos, James Clear. E isto é importante porque a dopamina ela é um químico, neurotransmissor também é um químico, ou um biochemical, yeah, sim, bioquímico, acho que a tradução acho que é correta, ou um químico biológico, não sei como é que se usa a palavra em português, mas biochemical usa-se em inglês, que é limitada, mas renovável. Ou seja, sendo limitada a produção de dopamina, a pessoa, se gastar a sua reserva, e é uma boa metáfora, a sua dopamina em recompensas constantes, momentâneas, ela não vai sentir motivação para fazer o trabalho, cuja recompensa só está lá à frente. E está a ter grandes picos de dopamina com coisas momentâneas. Comida, bolachas, sim, bolachas, gelados, doces, roçados, chupas, abrir o TikTok, mensagens novas, conexão. Porque até a conexão entre pessoas hoje em dia é muito maior do que antes, no sentido digital. E, ou seja, a aprovação social também, e potencialmente, porque imagina, se antes as pessoas eram limitadas ao contacto entre vilas, ou na vila, ou ia visitar outra cidade e só assim é que as pessoas podiam se conectar. Hoje em dia, virtualmente, uma pessoa pode se conectar com 100 pessoas num dia, se for preciso mandar mensagem com 100 pessoas ou obter a validação de 100 pessoas. Por exemplo, faço um post nas redes sociais e tenho 100 gostos, onde é 100 aprovações de diferentes pessoas. E a aprovação que se procurava antes era de muito menos pessoas, 10, 20, 30, 40, 50, não é? Está tudo inflamado. E o diálogo também não era constantemente a toda a hora, no sentido em que hoje podemos estar a falar com 10 pessoas diferentes, 20 pessoas diferentes, ao bocado de 100, talvez um exagero, mas não da parte dos pulsos, a toda a hora. Fazendo com que também não haja um aprofundamento dos conteúdos e simbolização dos mesmos com as pessoas com que se está a falar. Fazendo com que haja menos profundidade, mais supérfluo, logo menos significado. Menos significado, menos profundidade, mais sentimento vazio, menos propósito, fazendo com que mais facilmente se caia em depressão. E também baixos níveis de dopamina, porque estão a ser gastos todos aqui, nestes estímulos momentâneos, também está associado com depressão. Pessoas que têm depressão normalmente têm níveis mais baixos de dopamina. Elas não têm até de anedonia, que é a pessoa não sentir motivação
para fazer as coisas do dia a dia, por vezes até básicas, como levantar da cama e fazer outra coisa. E isto é influenciado, claro, por este tipo de prazeres momentâneos, que se gera picos altos porque são coisas intensas e fortes, que o corpo associa como uou, uou. Então é mais difícil de a pessoa ter prazer com outras coisas cuja recompensa não é imediata nem tão intensa. Por exemplo, imaginem o que é gambling. Gambling, será que ganho, será que perco? Também causa muito este entusiasmo. Será que sim, será que não? E apesar de ser motivação e prazer, também podemos considerar a expectativa. De género, será que sim, será que não? Que também está aqui envolvida. Motivação para fazer algo, vou apostar. E então isso faz com que também se gaste. Tudo aquilo que antigamente era raro e mais valorizado, e hoje em dia que temos acesso a isso de uma forma imediata e intensa e que nos causa muito prazer intenso a curto prazo, na hora, como já dei vários exemplos, e posso dar mais pornografia também, por exemplo, faz com que cause picos altos de dopamina, o que faz com que depois a motivação para fazer coisas que não vai dar necessariamente prazer intenso e imediato como trabalho, diminua. É como se a pessoa, metaforicamente, gastasse aqui muito da sua dopamina e depois já fostes. Um exemplo é, imagina a pessoa que está a pensar entre estudar ou pá, vou comer alguma coisinha que me apetece. A pessoa que cede à tentação de comer, muitas das vezes pode depois dar por ela, ixi, agora nem me apetece estudar. Comi um chocolate, comecei a comer outro, apetece-me ver um Netflix e já fostes. Por exemplo, tive um cliente meu que ele queria estudar melhor. Porque o que acontecia-lhe era que, passado uma hora, fazia uma hora não, ele estava a cometer um erro, que era ele estudava logo 3 horas para ele e também pode ser para muitas pessoas, depois depende de cada um. Mas estudava 2, 3 horas seguidas e ficava mesmo muito cansado, não fazia pausas. Depois, quando fazia pausas, eram pausas grandes e punha-se no telemóvel para descansar, e descansar no telemóvel, aqui não é bem descanso, porque estás a meter informação nova, o teu cérebro precisa descansar e precisa desse aborrecimento ou não ter estímulos para processar a informação que entrou antes no sistema nervoso. E depois, como fazia a pausa, um telemóvel ficava ali, dava por ela, já tinham passado tipo 45 minutos e depois, ixi, agora nem me apetece estudar. Tipo, já passou 45 e ficava ali. Outro exemplo é quando começas a ver um vídeo, aí vou só ver um vídeo, dás por ti já viste 10. Tipo, e depois pá, já não queres ir fazer o trabalho. Tipo, aí já estou aqui, o meu foco atencional e de recompensa já foi ativado para o outro lado, já fostes. Isto faz com que não haja profundidade nas relações com as pessoas, devido a razões que já disse. Não há tanta profundidade, não há tanto propósito, porque está-se focado constantemente no próximo prazer imediato. E é mais difícil fazer o que tem que ser feito. Não há um alinhamento tanto entre os objetivos a longo prazo e aquilo que deve ser feito no momento para atingir esses objetivos a longo prazo, que não vai dar tanto prazer. E isto é uma das explicações dela para a depressão. E acho que ele também disse ansiedade. Mas também se pode enquadrar aqui a ansiedade. Porque imagina, se tu, inclusive, tens dificuldade a lidar com as incertezas do futuro ou com os problemas que a vida está a dar, no curto prazo, uma forma muito fácil de fugir disso é através destas recompensas imediatas. Eu olho para a minha mãe, por exemplo, ela pode ter algum problema, mas independentemente dela, vai abraçá-la, ela vai, venham aí, e pode dizer coisas estúpidas ou pá, que lhe sai da boca para fora, mas abraça e não tem ansiedade, é o que vier, puma, acabou. E antigamente era isso, independentemente dos desafios, não havia para onde fugir. E a mente conseguia mais facilmente concentrar-se em como resolver esses desafios. Porque a ansiedade também, de um certo ponto de vista, e cada um é cada um, é isso, é a pessoa não conseguir sentir que vai conseguir resolver os problemas do futuro se eles aparecerem. É isso, isto, isso, aquilo. E há tantas opções que aparecem ao mesmo tempo que podem acontecer que a pessoa não consegue dar conta delas, ou se arranjar uma solução, pode não conseguir, digamos que, solidificar essa solução confiando nela para ter um maior relaxamento emocional, por assim dizer. Uma menor intensidade dessa emoção de ansiedade. Embora eu também não goste de chamar de ansiedade de emoção, há quem chame, mas também já vi quem não chame. Eu fiquei surpreendido quando vi chamar em ansiedade uma emoção, ansiedade. Mas é uma forma de olhar as coisas, no divertidamente está, não é como uma emoção.
Mas o António, acho que é não sei se acho que é o António Damasio, mas pode ser outros que não consideram necessariamente uma emoção. Mas é um mix de emoções, acho que é correto tecnicamente dizer isso. Então, é uma dessas justificações. Então, dopamina é uma substância que é responsável por prazer e motivação. Mais do que prazer, motivação. Motivação para fazer as coisas. E ela é limitada, mas renovável. E a renovação, caso te queiras interessado em como é que funciona a renovação, é feita através de um bom sono, um sono reparador, e posso entrar aí em mais detalhes, e também é feita a partir de exercício físico, por exemplo. Exercício físico é uma boa forma de aumentarmos a motivação para fazermos tarefas difíceis no resto do dia a dia. Porque estimula a produção de dopamina, digamos, na liberação de dopamina, digamos, a curto prazo, do género, aos poucos. Em vez de ser de uma vez só, do género, bum, 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 que é o que acontece quando as pessoas, por exemplo, consomem coisas doces. É um pico, é assim, bum, e depois baixa. Inclusive, essa é outra coisa que acontece quando as pessoas consomem açúcares. Elas têm um pico de dopamina também, mas vou falar agora de glucose, do açúcar, de açúcar no sangue, muito rápido. O açúcar simples, ou carboidratos, dos quais açúcares simples, que às vezes vêm nos pacotes, aquilo faz uma explosão de glicemia, açúcar no sangue, alta. E depois também faz com que haja uma quebra rápida. Há um pico alto e uma quebra rápida. Porque há a rápida liberação de insulina e depois também uma queda rápida. É uma subida, é muito rápido. Mas o que faz com que, ao haver uma queda rápida do açúcar no sangue através da produção de insulina, que faz com que absorve a energia do açúcar no fígado, hum, e digamos que nessa produção de insulina em excesso, acho que é corretamente, medicamente dizer isto, faz com que então haja uma queda de glucose ou de açúcar no sangue, fazendo com que então a pessoa fique com apetite, fazendo com que, ao ter aquele impulso de comer apetite, mesmo tendo acabado já de comer um pouco de bolachas, faz com que ela queira comer novamente outra coisa, tenha um craving, um impulso, um desejo de comer outra coisa, normalmente é doce. Porquê? Porque também o cérebro, devido ao sistema de recompensas, associar que açúcar é uma coisa que merece um nível de recompensa alto, porque é escasso, não existe em abundância. E é uma fonte rica de energia, rápida já. E então, normalmente, quando as pessoas sentem esses desejos de comer, não é hum, algo saudável, mas sim, normalmente açúcares e coisas industriais, né? Ou gorduras saturadas, ou coisas assim desse género, batata frita. O que faz com que. Vou dizer doces, porque sinto mais confortável a dizer doces do que outros alimentos, que não sei como é que os nutricionistas se sentem em relação a isso, ou os médicos. Mas sintam-se à vontade para complementar esta informação, por favor. Hum. Faz então com que a pessoa queira comer realmente o quê? Mais açúcares. E é um loop, é uma montanha russa, constantemente. Tem o pico de dopamina, que faz com que haja o pico de açúcar no sangue, depois faz com que haja queda de açúcar no sangue, porque é de absorção rápida, porque houve produção de insulina em excesso. Esta parte da produção de insulina em excesso, tenho de confirmar, mas já está 90, tenho quase certeza que está certo, só que não tenho a fonte na minha cabeça. Eu gosto de ter as fontes na minha cabeça. Só não digo a 100% porque não tenho a fonte, mas tenho a certeza que é. Faz com que haja uma queda rápida e faz com que então o hipotálamo mande sinais a dizer: Ei, manda o gajo comer. E pronto, é uma montanha russa. E como podes deduzir, isto depois não faz a pessoa ter motivação para mais nada se não engajar com este tipo de comportamentos. Como é que ela vai se sentir motivada para sair da cama e fazer outras coisas se não ver filmes, séries, Netflix e comer hambúrgueres, batatas fritas, essas coisas todas? Não vai, é difícil. Por isso está aí uma das razões. Em vez de haver um compromisso para com as tarefas do dia a dia e tempo e espaço para as processar e resolvê-las, porque não há uma abundância de outras opções e hipóteses de fuga, a pessoa então, como não tem esta oportunidade de as processar profundamente os desafios aí por aí fora, engaja neste tipo de comportamentos, que depois, claro, também dificulta bastante a regulação emocional da pessoa. Não é?
Porque isto tudo, claro, mexe com emoções, isto mexe com emoções, mexe com a cognição da pessoa que não vai ficar tão boa, a pessoa não vai conseguir estudar tanto, depois de gastar metaforicamente a sua dopamina com comportamentos de prazer instantâneo e imediato, como até de masturbação ou consumir pornografia, vai sentir mais desafio a conseguir sustentar a sua atenção durante o dia a dia no trabalho, ser mais eficiente, engajar em trabalho mais profundo. Se ela gastou a sua dopamina toda, como é que vai engajar em trabalho profundo? Não engaja. Anda mais no supérfluo e no está feito, siga, em vez de fazer as coisas com mais brilho. Ok? Essa é uma das razões. E então, claro, se a pessoa engajar neste tipo de comportamentos também mais imediatos, como tenho vindo a apontar, é mais fácil ela ter ansiedade. Por causa desta montanha russa de emoções de procurar consumir coisas que têm um prazer imediato e não consegue ir tão profundo. Está tudo interligado. Apesar de poder haver. Pronto, este tipo de comportamentos não vai ajudar para a pessoa ter menos ansiedade, pode ter certeza. Então, o que é bom? Segundo a doutora Ana Lemke, ela recomendou isto a vários dos seus pacientes que tinham comportamentos aditivos. E cada caso é um caso, mas estamos a falar de toxicodependências e comportamentos aditivos, não maus hábitos. E mesmo assim era o tratamento dela para muitos comportamentos aditivos. É mesmo só em casos especiais de talvez ser demasiado choque para o organismo da pessoa. Ela recomendava e recomenda fazer esse desafio para nós que não somos toxicodependentes ou temos perturbações de substâncias. É mais maus hábitos e impulsos para comer essas coisas. Fazer um reset, que é um desafio de 30 dias, um jejum de dopamina de 30 dias. Onde ela disse que recomendava aos clientes cortar por 30 dias, não era aos poucos, era cortar de nada. Zumba, não tens mais. Mas, claro, sempre com a agência do cliente. Isso era uma proposta que ela fazia. E inseria também algumas propostas de sugestões de regulação emocional para isto acontecer de uma forma mais eficiente. Ter algum tipo de estratégia para lidar com os desejos de consumir. Mas para aqui é igual. Experimentar cortar durante 30 dias sem mais este tipo de prazeres instantâneos imediatos. Zumba. Ou só diminuição. Só diminuir é fenomenal. Não estamos a falar aqui de casos de perturbações de substâncias. Só diminuir, por exemplo, vou reduzir nas Oreos, vou reduzir nos chocolates, reduzir no fast food. Só reduzir é espetacular. E é possível fazer isto. A pessoa engajar num chamado jejum de dopamina, que é metafórico, porque a dopamina está para tudo, e no exercício físico também, ajudar a produção de dopamina e a liberação de dopamina. Mas sim, neste sentido, jejum de prazeres mais imediatos e intensos, é suficiente para tu veres, ver lá, fazeres um jejum de dopamina é suficiente para tu sentires prazer até beber água. Fascinante. Se deixares de engajar em comportamentos de prazer intenso e momentâneo, como tenho vindo a referir agora, açúcares, bolachas, etc., tu sentes prazer até em água. O frango vai saber melhor, a salada vai saber melhor. Tu vais sentir mais prazer nas pequenas coisas do dia a dia. Porque tu vais sentir prazer independentemente de no teu dia a dia. Fora situações extremas. Agora, a intensidade com que vais sentir prazer e o que é que vais sentir prazer é que vai diferir. E se engajares aqui, neste tipo de comportamentos, vai ser mais difícil sentir prazer nas pequenas coisas do dia a dia. Porque se as pessoas não engajarem neste tipo de comportamentos momentâneos e instantâneos, elas não vão deixar de sentir prazer. Estas pessoas tinham prazer, tinham conexões mais profundas e sentiam prazer nas pequenas coisas. O que acontece é que vais ter prazer, só que lá está, noutras coisas mais simples e de forma mais profunda e és mais sensível às pequenas coisas. Em vez de ser só água, se calhar até reparas mais no aspecto e sabor da água. Okay? Então isso é muito interessante perceber isso. Por isso, sem dúvida, é reduzir o consumo de substâncias de prazer imediato e instantâneo. Coisas que dão adrenalina também estão associadas a este sistema, ok? Há pessoas que até ficam viciadas em adrenalina. E há mais coisas que podemos falar sobre o sistema dopaminérgico agora. Em relação à depressão, esta é uma delas. Uma das razões pelas quais as pessoas podem vir a ter depressão e ansiedade. Que eu falei agora. Um excelente remédio para isto então é um fasting, ou pelo menos diminuição do consumo de substâncias que causem estes prazeres momentâneos e intensos, ou comportamentos. Também é interessante pensar aqui um bocadinho sobre os videojogos, embora teria que pensar sobre algumas coisas, mas é uma coisa que podemos explorar, também interessante. Mas videojogos também, imagina, videojogos até os videojogos são mais intensos e estimulam-nos mais a nível de produção de dopamina do que antes.
É isso, mas é isso. Por isso, há mais uma coisa outra que eu posso falar. Agora, se quiseres que eu fale mais, diz. Como, por exemplo, podemos falar da habituação. Pode ficar para o vídeo. Que a habituação é a pessoa habituar-se à quantidade de um estímulo, fazendo com que ela depois, para sentir o mesmo prazer, precise de mais. Por vezes as pessoas estão nisto. Estão num consumo tanto desenfreado neste tipo de coisas que para sentirem o prazer que sentiam antes precisam de mais, ou uma dose bastante elevada de consumo de redes sociais, por exemplo, ou até já nem nisso sentem prazer, apenas são anestesiados e consomem as redes sociais, não têm prazer, mas estão ali só porque já é o hábito e precisam daquilo só para não sentirem dor ou tanta dor. Porque a pessoa deixar de engajar neste tipo de comportamentos, digamos que o sistema interno, metaforicamente, vai ter que dar um reset e balancear-se. Ele demora dias. Pode demorar semanas a dar reset. No máximo um mês, mais ou menos, como disse ali a doutora Ana Lemke. Pelo menos são boas orientações, isto é tudo relativo. E então isto é útil saber. Porque para dar o reset ao sistema de dopamina vai ser custoso, vai sofrer. Imagina, tudo tem um custo. A pessoa sai à noite sem a ressaca. A pessoa come em excesso, depois sente-se barriga cheia e cheia de preguiça e não quer fazer nada. É uma boa metáfora. Gastas dopamina, vai ser mais difícil depois fazer algum tipo de tarefa. Se foi um uso desequilibrado, porque claro, um de vez em quando, uma coisinha aqui não é nada para além. Facilmente repões os níveis de dopamina com um sono reparador. Se o teu sono for bom e consistente e reparador. E não há cá compensar sono. Tipo, pá, saí à noite, mas no dia a seguir eu durmo 12 horas. Esquece isso. Não existe compensar sono. Tanto quanto eu sei. Não existe. Pá, só pessoal muito especialista é que pô, e tem que ser muitos casos individuais. Acho que é essa possibilidade, mas esquece isso. Tinhas que pagar a alguém para estar a monetizar o seu sono e eram coisas. Daquilo que eu vi, já foi há alguns anitos, tinha de ser assim uma coisa muito especializada e não valeu. Esquece isso. Não... Virtualmente isso não existe. Virtualmente isso não existe. Tem que ser. Porque nós temos um relógio biológico interno. E um relógio biológico interno também sabe quando é para dormir e acordar. Mas se tu alterares os horários de sono, o gajo não sabe. E o sono reparador é essencial para regular emoções também. Regular emoções. Ansiedade de depressão, ansiedade de ansiedade. Se conseguires ter um bom sono, claro, porque há pessoas que estão nestas situações que depois já nem conseguem ter um bom sono. Têm pesadelos, acordam com. A ansiedade manifesta-se nos seus sonhos, por exemplo, e depois impede delas terem um sono tão profundo. Tão profundo. Sim, exatamente. Não vai tão fundo por causa da ansiedade e o stress, se influencia, claro, na qualidade de sono. Um excelente antídoto para isto é exercício físico. Exercício físico, deixar de engajar com estes comportamentos e diminuindo aos poucos. Se tu estiveres a assistir, estiveres neste loop e quiseres diminuir o teu consumo de chocolates, bolachas na alimentação, ou deixar de engajar com tanta frequência com alguns comportamentos, deixar maus hábitos, então podes falar comigo. Eu posso ser o teu mentor e posso ajudar fazendo-te assumir responsabilidade pelo teu comportamento. Do género, João, quero diminuir de 30 para 20. Eu vou estar lá. Como é que está então, António? A redução. Como é que foi esta semana? E tal. E já sabes que durante a semana vais reduzir porque eu vou estar lá a prestar contas contigo e a ajudar-te também com estratégias para tu conseguires diminuir e ter os níveis de dopamina mais regulados e um estilo de vida mais saudável. Posso-te ajudar também a criar hábitos, como o hábito de exercício físico é excelente para isto também. E sentiste bem? Para tu veres, a prática de exercício físico foi recomendada pelo Instituto Nacional de Saúde de London, acredito que foi London ou United Kingdom, mas deve ter sido London, porque é Instituto Nacional de Saúde, não é? London? Não, desculpa, Londres. Não é Londres. Inglaterra, é isso, Inglaterra. Acredito que foi Inglaterra. Recomendou aos terapeutas, como prática de intervenção, recomendar as pessoas fazerem exercício físico para tratamento de depressão leve e moderada e ansiedade. Imagina o quão poderoso o exercício físico é. A partir do momento que o Instituto Nacional de Inglaterra recomenda aos terapeutas a prescrição de exercício físico para tratar depressão leve, moderada e ansiedade, consegues perceber o poder do exercício físico. É inacreditável. É muito bom. Ajuda a diminuir o stress, ajuda a diminuir a ansiedade. É uma coisa fascinante. Por isso é isto. Se quiseres apoiar o canal também, tens o Patreon, só para eu conseguir fazer isto a tempo inteiro, que é o meu objetivo, é fazer psicoeducação, explorar as minhas ideias e filosofias neste canal. Hoje foi só partilhar psicoeducação.
E construir obras ao longo do tempo, como livros, ir a podcasts, palestras, fazer aí tours por Portugal, internacionalmente também, porque o que eu faço em português faço em inglês. Por isso, se quiseres apoiar este meu sonho, estás à vontade para ir ao Patreon, para eu continuar a partilhar esta informação. E também tenho outros sonhos, como eu quero ser professor. Aliás, já sou professor, dou aulas numa escola. Dou aulas numa escola. Mas eu quero é dar numa universidade. Quero dar numa universidade a sério. Isto é sério, claro. Mas é uma boa experiência. E escola de na escola primária. Escola primária. E, mais. Mas esta eu quero fazer, porque a liberdade de exploração intelectual, pode parecer um nome estranho, é muito maior. Tenho muito mais liberdade para explorar as minhas ideias, trazer convidados. E esta eu quero fazer. Por isso, se quiseres ajudar-me, ajudar esta pessoa que quer ser um pensador, quer ser, quer ser alguém que quer navegar no mundo do conhecimento e estar a explorar, a contribuir para a sociedade e para a educação da sociedade, estás à vontade, porque eu quero fazer isto a tempo inteiro, tornando os episódios cada vez mais bons, sofisticados, dando-me tempo e espaço para fazer a produção intelectual que eu quero. Livros, saiu no ano passado, vai sair outro este, que é muito bom. Isto vai ser muito melhor que o primeiro, claro, mas o primeiro é bom, podes comprar, está na Amazon, link na descrição, das redes sociais, uma coisa assim. E o deste vai ser muito bom, muito bom. Vai ser uma expansão de consciência que vais ter inacreditável. Podes pôr as expectativas lá em cima. Chama-se a forma mais sofisticada de poder. Adoro só o nome, quase que me faz arrepiar. Aliás, faz-me arrepiar. Está-me quase a ver lágrimas aos olhos. Vai ser muito bom. Uma expansão de consciência, meu menino Jesus. Bem, muito obrigado. Mete um gosto, subscreve e ativa o canal. Adeus. Bye bye.